Vamos lá, pessoal, ó, abre o espaço aí, abre o espaço, vamos movimentar, vamos fazer um negócio diferente hoje, tá? Você vai levantar aí, de frente pro computador, ou pro celular, ou porque isso é que você está assistindo aí, televisão, não sei. Fica de frente aí, isso, perfeito. Eu sei que você tá, eu tenho fé em você. Agora a gente vai dançar, uma musiquinha bem simples, tá? Não importa com a afinação não é o forte da casa aqui, tá certo? A afinação não é o forte, eu tô avisando. Ó, vamos lá, hein? É andar de trem o nome da música, a gente vai andar de trem hoje, hein? Eu vou andar de trem, você vai também. Só falta comprar a passagem do velho trem. Passagem do velho trem. Parou? Mãozinha pra frente, dedinho pro alto, bundinha empenada e dançando, hein? Tchutchuá, 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 tchá, tchá. Tchutchuá, 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 tchá, tchá. Tchutchuá, 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 tchá, tchá. Eu tenho que confessar que eu tenho um pouquinho de dó de vocês, porque vocês têm que assistir essas coisas, né? E da minha editora também, né? Você é uma heroína de assistir essas coisas e tem que cortar. Imagina, pra ela é pior, que ela assiste umas coisas piores ainda e ela tem que editar, escolher o que é menos pior. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre trens? Não, mas a gente vai falar sobre transportes e por isso que eu comecei falando sobre trem. Porque o trem é um meio de transporte e nós vamos falar sobre transportes. Mas transportes do ser humano? Não. Dos animais? Não. Transporte das rochas. Sim, meu amigo, transporte das rochas. As rochas são transportadas, sim, senhor. Tá? E é sobre isso que nós vamos falar, tá? O processo erosivo, que é isso aí, o que transporta as rochas, tá? Antes de começar falando sobre a erosão em si, a gente vai falar primeiro sobre um processo chamado intemperismo, que é a primeira fase do processo erosivo, o intemperismo. Intemperismo, pessoal, é a desagregação das rochas, tá? É quando a rocha se transforma em pedacinhos. A rocha estava junta, aí ela vai se transformar em pedacinhos. Mais ou menos como quando tá um monte de gente aglomerada junto no local e aí alguém solta uma bufa. Vou fazer a piada aí. Beleza, as pessoas saem correndo, ó. Aí a aglomeração, ó, sai de perto. Inclusive tem muitos malandros aí que acusam outra pessoa de ter feito o crime, né, cometido o crime, aí aquela pessoa fica culpada, mas quem cometeu o crime foi o primeiro a correr. É isso aí que acontece, geralmente, né? Bom, pessoal, intemperismo, então, é quando a rocha se desagrega, ela se transforma em vários pedacinhos. E quem provoca o intemperismo, tá? Basicamente é o seguinte, existem 3 tipos de intemperismo. O primeiro deles, intemperismo físico. O intemperismo físico, ele se dá através de choques mecânicos, através de porrada. Já acabou, Jéssica? Bom, o intemperismo físico é através de choque mecânico, através de porrada. E quem dá porrada na rocha? São vários elementos que dão porrada na rocha, tá? O vento dá porrada na rocha? Sim, porque o vento carrega pedrinhas e as pedrinhas que o vento carrega batem em outra rocha, quebrando a rocha. A chuva também faz isso? Sim. Imagina, gotinhas de água batendo na rocha durante centenas, milhares de anos, vai quebrar a rocha também. O rio também quebra? Sim, pessoal, a água do rio também quebra, tá? Porque ela vai passando e vai quebrando o seu leito. O mar também quebra? Sim, o mar vai batendo nos paredões das praias, vai quebrando também os paredões. O gelo também quebra? Sim, quando o gelo derrete ou quando o gelo endurece, transforma-se em gelo novamente, ele vai quebrar o que está em volta dele. A avalanche também? Sim, pessoal, quando vem uma avalanche, a avalanche vai quebrando todas as rochas que tem no meio do caminho. Ou seja, basicamente, né, a água e o vento quebram as rochas, tá? Então, pessoal, isso aí chama-se intemperismo, é basicamente a quebra. No caso do intemperismo físico, a quebra através do choque mecânico. Então, choque físico, lembrei de educação física, que vai treinar o seu físico, vai deixar você fortinho. Bom, pessoal, então intemperismo físico através do choque mecânico, choque físico. O segundo tipo de intemperismo é o intemperismo químico, que é através de reações químicas. Já experimentou colocar um Mentos numa Coca-Cola? Né? Tá lá a Coca-Cola fechada, você abre a Coca-Cola, joga o Mentos lá, vai sair o quê? A Coca vai subir igual um vulcão, certo? Isso aí é uma reação química. A mesma coisa vai acontecer nas rochas, tá? A diferença é que não é Coca-Cola nem Mentos envolvido, e sim a água, tá? A água é um solvente universal. Quando a água entra em contato com as rochas, ela vai fazer reações químicas sim, e ela pode quebrar as rochas. Um exemplo prático disso acontece nas cavernas. Já viu uma caverna?
Nas cavernas, pessoal, não sei se vocês já viram, mas tem lá as estalactites e as estalagmites, que são aqueles dentes das cavernas, aquelas pontas que ficam nas cavernas, tá? As estalactites, elas ficam no teto e as estalagmites na parte de baixo, tá? Para você diferenciar é muito simples, tá? Estalagmite tem o G de grama, ou seja, parte de baixo. Estalactite tem o T de teto, então ela fica na parte de cima. Mas como é que elas se formam? Acontece da seguinte forma: a água ela infiltra lá em cima de onde fica a caverna, ela vai passar pelas rochas, tá? Ela vai infiltrar, vai entrar no solo, vai entrar nas rochas e vai fazer reações químicas com as rochas calcárias, que são típicas de cavernas. Essa reação química vai, digamos assim, transformar a rocha em um líquido, e esse líquido vai escorrer até chegar na caverna. Quando chega na caverna, ela vai entrar em contato com o ar e vai ter uma nova reação química, que essa rocha vai endurecer de novo. E ela vai endurecer através de pingos. Daí vai ter o formato dos dentes, né? O pingo na parte de cima e o pingo na parte de baixo. Por isso vai se formar as estalactites e as estalagmites, que é um bom exemplo aí de como ocorrem as reações químicas nas rochas. Então, pessoal, o intemperismo químico é através de reações químicas, beleza? O terceiro tipo é o intemperismo biológico, que também pode ser colocado junto com o intemperismo físico, porque o processo é parecido. O biológico é o seguinte: tem uma árvore que ela vai crescer naquele local que tem algumas rochas, né? Vamos supor, o passarinho passou ali e tal, pegou lá uma semente, comeu a semente junto com pedra, com várias coisas, com grama e tal, e aí esse passarinho foi lá e voando, né, deixou lá o seu presentinho para a natureza. Nesse presentinho veio a semente brotou ali no chão e vai virar uma árvore. Essa árvore vai criar raízes, e essas raízes podem quebrar as rochas, provocando assim o intemperismo. Esse é um intemperismo biológico. Como ele é um intemperismo mecânico também, através de choque, também pode ser englobado lá no primeiro, intemperismo físico, tá bom? Mas a gente pode colocar esses três tipos aqui básicos para vocês: físico, químico e biológico. Dito isso, pessoal, agora a gente fala sobre erosão, tá? Erosão é um processo que vem depois do intemperismo. Então o intemperismo, digamos assim, ele faz parte da erosão. A primeira fase da erosão é o intemperismo, ou seja, a rocha é quebrada. A segunda fase é o transporte, é por isso que a gente começou com o trem, certo? O trem. Depois vem a deposição, aqueles pedacinhos de rocha vão ser depositados em algum lugar, tá? Aliás, para começar, relembrando das aulas de rochas, esses pedacinhos são chamados de sedimentos, tá? Então, vamos tratar pedacinho de rocha agora como sedimentos. Vamos ser científicos aqui nessa bagaça aqui, tá bom? Vamos lá. Então, aconteceu o intemperismo, veio a água da chuva. Vamos usar a chuva como exemplo inicial aqui. Choveu, veio lá as chuvas, os pingos da chuva, quebrou a rocha. Quebrou lá, transformou os pedacinhos, sedimentos. Porém, a chuva não só vai quebrar, ela vai se transformar em enxurrada, tá? Que é chamado também de escoamento superficial. A enxurrada vai carregar esses pedacinhos e vai carregar para um lugar mais baixo, tá? E naquele lugar mais baixo, a água vai deixando esses pedacinhos, vai depositar ali. É um depósito mesmo, como se fosse depositar dinheiro. Inclusive, se quiser depositar dinheiro na minha conta, pode depositar aí. Vai depositar, só que não é dinheiro, é rocha. Então a chuva vai depositar lá as rochas ali. E aquelas rochas, aqueles pedacinhos, aqueles sedimentos vão ficar ali. E depois, como nós já falamos, com o tempo vão se transformar em rochas sedimentares. Ou seja, a chuva vai quebrar, provocar um intemperismo, vai transportar através da enxurrada e vai depositar aquelas rochas em algum lugar, certo? A mesma coisa acontece com a água do mar. O mar vai batendo nas rochas, os paredões ao lado das praias e vai quebrar com o tempo aqueles paredões. É aquela famosa frase: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, o mar vai batendo, batendo, batendo e vai até quebrar aquele paredão. Aqueles pedaços que o mar vai quebrando vai cair geralmente na praia, vai formar praia, tá, pessoal? A praia é formada por sedimentos e aquilo lá são rochas sedimentares. O mais legal é que o mar vai transformar aquele paredão em uma imagem maravilhosa que são as falésias, tá? Muito comuns no Nordeste do Brasil. Falésias são essas partes aí dos paredões quebradas, justamente pela ação do mar. Aliás, voltando, né, para as chuvas, a chuva não faz uma imagem tão bonita assim. A chuva faz aqueles buracos gigantes que ficam na rua, né? Se você tem uma rua que não tem um bom escoamento superficial, você sabe o que eu estou falando. Uma rua em descida, principalmente. Vai formar aqueles buracões gigantes, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, tá bom? As erosões, então, pessoal, elas vão se classificar em alguns tipos, tá bom? Eu vou começar, então, falando sobre elas. O primeiro eu já comentei, que é a erosão pluvial, que é a erosão causada pelas chuvas. Então, a chuva bateu, quebrou a rocha, transportou através da enxurrada, depositou no lugar mais baixo. Beleza.
Tem erosão marinha ou marítima, que é através da ação das águas do mar, que vão batendo nos paredões, quebrando eles e depositando os pedaços, né? Vai transportar os pedaços para a praia e depositar ali, certo? Também temos a erosão fluvial, com F, tá pessoal? Essa erosão é causada pelo rio. A água do rio vai escavando a sua parte do lado, o seu leito, e vai carregando com ele essas rochas que ele vai quebrando, esses sedimentos que ele vai quebrando para outro local. Né, no local mais baixo, geralmente pode ter as praias dos rios, né? Então o rio também faz erosão fluvial nesse caso, tá pessoal? Um bom exemplo de erosão fluvial é o Grand Canyon, tá? Fica lá nos Estados Unidos, que tem o Rio Colorado, que provocou essa erosão fluvial, também associado com movimentos tectônicos, tá? Que depois a gente fala um pouquinho mais sobre eles, que as placas tectônicas subiram o relevo lá no topo do rio, e aí o rio ficou mais forte, escavando mais o leito e provocando aquele buraco. Essa é a teoria mais aceita do Grand Canyon. Outro tipo de erosão é a erosão glacial. Ela acontece onde tem geleiras, tá pessoal? O que acontece? Em tempos mais quentes, as geleiras elas derretem, e nos tempos mais frios ela vai resfriar e vai se transformar de novo em geleira. Então no verão derreteu, essa água vai escorrer de onde ela estava, e quando tiver no inverno, ela vai endurecer de novo, se transformando em gelo novamente. O que acontece? Quando ela endurece de novo, ela vai quebrar o que estiver ali no caminho dela, ao lado dela. Então vai quebrar rochas também, provocando intemperismo, tá? Quando ela vai novamente se transformar em água, né, no verão, ela vai carregar essas rochas para outro local mais baixo. Com isso, pessoal, vai provocar aí o processo de intemperismo, transporte e deposição. Ou seja, erosão, tá? Então também tem erosão glacial, que parece aí com aquela famosa frase do Jack Chan lá no Karate Kid, né? Tira o casaco, bota casaco. Bota casaco. Tira casaco. Pendura. Que no caso é transforma em água, transforma em gelo, transforma em água, transforma em gelo. Temos também a erosão gravitacional, tá? Gravitacional justamente por causa da força da gravidade, né? O que está lá em cima tem a tendência de descer. O que acontece muito em morros, tá pessoal? Aqui no Brasil, quando tiver aqueles deslizamentos de terra, acontece muito no verão, quando chove muito, o morro, né, o solo junto com as rochas vão molhar, vão se lubrificar e vão acabar escorrendo. Chamam lá escorregamento isso. Provoca erosão, porque no escorregamento vai carregar rochas, batendo em outras rochas e vai carregar tudo lá para o fundo do morro. Do mesmo jeito que acontece onde tem montanhas com geleiras, né, montanhas com gelo. As famosas avalanches. O que acontece, pessoal? Na avalanche, o gelo lá no topo da montanha, né, da montanha mesmo, né? Lá no topo da montanha vai escorrer. E esse gelo escorrendo vai batendo nas rochas, quebrando as rochas, provocando intemperismo. E vai carregando, transportando até a base da montanha, até o pé da montanha, onde ele vai depositar essas rochas. Essas rochas depositadas são chamadas de morenas ou morainas. Morenas ou morainas. Tá? Então a montanha tem a sua morena. Sim, a montanha tem sua morena. Então você aí, meu querido jovem chateado, você pode falar, até a montanha tem uma morena e eu não. Enfim, piadinha ruim, né? E o último tipo de erosão é a erosão eólica, causada pelo vento, tá pessoal? O vento, ele vai carregando pedacinhos de rochas que batem em outras rochas, quebrando essas rochas, tá pessoal? E essas rochas quebradas são transportadas para um lugar mais baixo, tá? Ou para um lugar onde o vento vai depositar. Ou seja, o vento provoca o intemperismo, provoca o transporte e provoca ali a deposição, provocando aí o processo todo chamado de erosão. Resumindo então, pessoal, erosão é quebra, que é o intemperismo, transporte, que vai levar esses sedimentos para outro local, e o depósito, que vai deixar esses sedimentos em algum local. Geralmente vai provocar lá a rocha sedimentar nesse local onde vai ser depositado. Certo? Entendeu aí o processo de erosão? Erosão, então, ele é um processo em 3 fases: intemperismo, transporte e deposição. Tá? Bom, pessoal, existem aí nas erosões algumas classificações. Primeiro, a erosão geológica é a erosão natural. Né? A natureza que provoca ela, como eu falei para vocês, é do Grand Canyon. O Grand Canyon que foi provocado pelo quê? Pela movimentação de placas tectônicas e pela erosão fluvial somente. O ser humano não tem participação nisso aí. Mas também temos a erosão acelerada, que a erosão acelerada é provocada pelo ser humano. O ser humano interfere no relevo de alguma forma e provoca erosão. Muito comum acontece onde tem asfalto. Por quê? Porque o asfalto ele não provoca infiltração, o asfalto ele é impermeável, a água não passa por ele. Então, quando tem asfalto em um morro, a tendência é que a enxurrada fique mais forte. Se a enxurrada fica mais forte, ela vai quebrar mais ainda as rochas, tanto no caminho quanto lá no pé da parte da descida, tá? Da vertente, tá bom, pessoal? Em geografia, a descida chama vertente, só para vocês terem aí a ideia, tá bom? Acontece muito, tá, pessoal, de
em planejarem, né, alguns asfaltos em locais de vertente de descida e não planejarem de forma correta o escoamento fluvial, né, onde vai ter água das chuvas. A água da chuva tem que ter várias bocas de lobo numa descida. Se não tiver de forma correta, ou se as bocas de lobo estiverem entupidas ou não terem um tamanho adequado, vai provocar erosão, vai provocar buraco no seu caminho, tá bom? Como é comum a gente ver nas cidades, tá bom? E as erosões também podem ser classificadas de acordo com o seu tamanho, tá, pessoal? A erosão laminar é a erosão que só tira a terra lá de cima, a poeira de cima, a parte superficial das rochas, do solo. Basicamente aquela chuva que vai provocar só, vai carregar só barro. Então essa aí é laminar, só a parte superficial. Depois de um tempo, essa laminar vai fazer uns pequenos buraquinhos ali, que aí já são os sulcos, que é o segundo tipo aí do tamanho da erosão. Então temos laminar, que é só tirando a poeira, o barro, depois os sulcos, que é formar aqueles buraquinhos, aqueles trieirinhos de água que tá passando ali. O terceiro tipo, tá, pessoal, já são as ravinas, são os buracões, são buracos grandes ali, pessoal, exagerado. Então ravinas são os grandes buracos, são as grandes erosões. E a ravina, ela pode ficar pior ainda, ela pode se transformar em uma vossoroca ou bossoroca. Nome bonito, né? Bolsoroca, vossoroca. O que é a vossoroca ou bossoroca? É um buraco tão profundo que atinge o lençol freático, né? Que você sabe, lá no fundo do solo, das rochas, tem água subterrânea. O buraco, a erosão, ela pode ficar tão grande devido à ação da natureza ou interferência do ser humano que vai chegar a atingir o lençol freático. Que é um problema natural também, né? Porque o lençol freático, antes protegido pelas rochas, agora vai ficar exposto, né, na superfície. Aquela água que era naturalmente limpa, agora provavelmente não vai mais ser, vai sofrer com o processo de poluição, certo? Bom, pessoal, é isso, né? Por hoje é só essa aula aqui para vocês sobre erosão e intemperismo. Espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa comenta aí comigo. Tchau, até a próxima!